Boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um momento com Deus. Estarei fazendo uma oração com você neste momento. Após esta oração, estaremos ouvindo uma canção com a jovem Yasmin. Peço que, se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça para orarmos juntos neste momento. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, Senhor Criador de todas as coisas, digno de honra e de glória o Senhor é. E por esta razão nós reconhecemos a Tua grandiosidade. Queremos pedir neste momento as Tuas infinitas misericórdias e benignidades sobre cada um de nós, sobre todos quantos estão neste momento, Senhor, participando deste momento em que iremos transmitir uma palavra do Teu coração ao coração destas pessoas. Que o Senhor venha confortá-los, que o Senhor venha fazer com que elas, neste momento, se concentrem na Tua palavra e que a Tua palavra possa, Senhor, preencher o vazio do coração de cada uma dessas pessoas. Que eles possam sentirem-se em perfeita paz, estando cada um deles interligados contigo. Assim, Senhor, abençoe os seus familiares e abençoe-nos como um todo. Pedimos, meu Senhor, a Tua graça sobre cada uma das famílias, ó Senhor, que estão passando por momentos de dificuldades, momentos de angústias, momentos de enfermidades, de doenças, de calamidades. Que o Senhor venha intervir em favor do Teu povo e em favor de todos quantos necessitam da Tua intervenção. Assim, Senhor, cremos que o Senhor nos ouve e por isso te pedimos tudo em o nome de Jesus. Vamos ouvir uma participação com louvor com a jovem Yasmin. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é, tempo é este. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou. A hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Estamos de volta após esta canção, onde fala sobre o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós divulgamos que estaríamos trazendo uma palavra voltada para missões. De fato, o tempo em que nós
estamos vivenciando é um tempo que exige que cada um de nós possamos estar envolvidos como igreja diretamente em transmitir, em levar às pessoas a poderosa palavra de Deus. Pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o enviado de Deus para reconciliar os povos dos seus maus caminhos, dos caminhos tortuosos, dos caminhos traçados por uma vida dissoluta, separada, afastada de Deus, em consequência do pecado de Adão e de Eva. E nesse momento, para meditarmos e refletirmos nesta noite sobre a temática antes que a noite venha, eu quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia, tomar posse da sua Bíblia neste momento e abri-la no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, no capítulo de número 9. Mas eu quero convidar você a ler desde o primeiro versículo, para que haja uma compreensão maior da mensagem que está redigida aqui nesse texto e que queremos trazer aos vossos corações. Versículo 1 de João 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Os seus pais, para que nascesse assim? Cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Queridos, amados irmãos e amigos ouvintes, participantes deste momento de transmissão através deste veículo de comunicação, nós estamos diante de um tempo em que as motivações, os sentimentos diante de um momento de pandemia em que o Covid-19 tem proporcionado, não somente em uma parte, em uma nação, mas em todo o planeta. E a igreja, ela precisa tomar partido, tomar uma posição, sendo esta conhecedora da sua obrigação de levar adiante a mensagem do Evangelho pelo esclarecimento adquirido através dos estudos da Palavra de Deus, das ministrações que lhes são passadas nos púlpitos da igreja, com respeito ao momento em que estamos vivendo, entendendo sim, de forma clara, que tudo isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. E nós, lendo este versículo, especificamente o versículo 4 de João, capítulo 9, nós observamos Jesus falando: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, ninguém pode trabalhar. Queridos, nós queremos neste momento dar ênfase à temática antes que a noite venha. A Bíblia Sagrada, ela aponta para um período negro
que inapelavelmente cairá sobre todo mundo, todo o planeta. Um período escatológico da história que assemelha-se bastantemente com a época, com o momento dos dias atuais. Observamos que Jesus, ele ordenou que trabalhássemos enquanto é dia, posto que nos seria praticamente impossível trabalharmos durante aquela negra noite que sobrevirá. Ora, portanto, precisamos nos apressar, haja vista que já estamos vivendo o crepúsculo do dia. Pois se não ganharmos almas no dia da liberdade que temos, como ganharemos almas nos dias ou na noite da hostilidade? Então, queridos, que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como portadores das boas novas de salvação, transmissores do Evangelho, como disse Paulo, é o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não podemos simplesmente adentrarmos, batermos a porta de nossa casa e ficarmos no isolamento. Bem verdade que temos que levar em consideração os decretos federal, os decretos da Organização de Saúde, temos que levar em consideração os decretos estaduais e municipais e até mesmo os decretos de nossa instituição, no caso, a nossa CEADEMA. Mas não podemos simplesmente nos limitarmos e nos trancarmos e nos conformarmos, porque cremos que na grande maioria dos lares cristãos existem pessoas que ainda não fizeram a sua confissão de fé. Aqueles que muitas vezes são simpatizantes, que gostam das reuniões, participam, mas ainda não fizeram as suas confissões. E Paulo, ele não se deixou se convencer que, estando ele, quando fora preso, de que ele estaria impossibilitado de pregar a palavra. Do contrário, ele chegou a dizer que ele estava preso, mas a palavra não estava presa. E assim também nós estamos, de uma certa forma, confinados nos nossos lares. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele não está preso junto conosco. Nós podemos propagá-lo, nós podemos reunir os nossos familiares, nós podemos, através de mensagens pelo WhatsApp, mensagem também por outros meios de comunicação das redes sociais, podemos também transmitir às pessoas uma palavra de entusiasmo, quando assim for necessário, dependendo da circunstância e estado emocional que essas pessoas estiverem. Nós também podemos transmitir uma palavra de salvação, quando estas pessoas estão preocupadas, estão flexíveis diante das notícias que de fato trazem assombro, espanto e que, na verdade, são evidências daquilo que já fora proferido nos evangelhos de Marcos, capítulo 13, Mateus, capítulo de número 24, também no evangelho de Lucas. Tudo isso são coisas que são os princípios das dores. E nós precisamos, como igreja, ser portadores desta mensagem antes que a noite venha, quando ninguém mais poderá trabalhar. Quero agora mostrar a vós outros aqui algumas coisas que podem acontecer ou que acontecerão
ou que já tenha acontecido algumas, diante do crepuscular do dia, diante do cair da noite. A primeira coisa que nós temos que entender, antes que a noite venha, antes que a noite, em primeiro lugar, da catástrofe ou das catástrofes naturais e ecológicas acontecerem. Na verdade, nós temos visto isto já acontecer. Temos visto aí os terremotos cada ano que se passa, eles aumentam. Temos visto também os tsunamis. Temos visto o rompimento da camada de ozônio. Temos visto o chamado aquecimento global. Temos visto também o degelo das geleiras que tem feito o mar avançar em direção às casas, às áreas habitadas pelos seres humanos. Então, tudo isso nós temos visto. Então, antes que a noite venha, a noite das catástrofes, de uma maneira mais avassaladora, nós como igreja temos que nos levantar, temos que nos pôr de pé e proclamar a mensagem do Evangelho, como o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, que ele deveria fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Enquanto o dia aqui representa um momento em que as coisas não são tão difíceis, que as coisas ainda estão às claras, ainda não temos tantas dificuldades. Mas a noite representa o momento da dificuldade, o momento em que não temos o acesso livre, o momento em que somos privados. As privações baterão na nossa porta como igreja e não teremos tantas facilidades para transmitir às pessoas a mensagem do Evangelho. Também antes que a noite das pestes e epidemias e males coletivos ele chegue. Nós estamos vivendo isso no presente. Temos visto as pestes acontecendo, a epidemia tem assolado, tem se tornado, passado do estado de peste, de epidemia para pandemia, principalmente o momento em que nós estamos vivendo hoje. Estas coisas, essa noite, no cair da noite, estas coisas já estão acontecendo. E nós precisamos nos levantar, tomar uma postura como a igreja do Senhor Jesus Cristo, como portadores de uma mensagem de restauração, principalmente a restauração da comunhão do homem para com Deus, daqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Antes que a noite da baixa produtividade a nível mundial ela chegue. Nós temos visto que, mediante a esta situação, há uma preocupação do governo no nosso país, com a economia, porque se o país ficar muito tempo parado, sem poder produzir, nós teremos uma baixa produtividade, o mundo mergulhará no caos, a nossa nação irá mergulhar no caos, a fome irá ceifar muitas vidas e também, mediante a situação, muitos outros fatos decorrentes dessa situação podem se agravarem na sociedade. Então, antes que a noite do desemprego, que motiva o êxodo em altíssima escala, nós temos visto aí pelos noticiários que os empregadores, os donos de empresa estão dando baixa na carteira, estão desempregando seus funcionários mediante esta pandemia. A situação ela é calamitosa, mas nós como a igreja do Senhor temos que ter uma palavra de ânimo, uma palavra esclarecedora, uma palavra de fortalecimento, sabendo que ainda não é o fim e podemos afirmar que ainda não é a hora de plantearmos de uma maneira incontrolável, porque ainda resta esperança, principalmente para nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e Ele é a nossa esperança em momentos de aflição, em momentos de agonia. Observamos ainda, queridos, antes que a noite venha, a noite do nacionalismo xenófobo, em que leva
levará nações ao suicídio. O que nós temos presenciado são pessoas que amarram, atam no seu corpo explosivos e detonam no meio das pessoas em defesa de uma fé, de uma crença. Pessoas que estão prontas a sacrificar a própria vida em nome do nacionalismo, em nome de defender a sua pátria. Nós temos vivido isso nos dias atuais e nós não podemos simplesmente, como igreja, cruzar os braços e virar as costas para os problemas e simplesmente dizer: ora vem, Senhor Jesus, porque as luzes das oportunidades, elas ainda não foram apagadas. A luz da igreja, ela deve sim resplandecer no crepuscular deste dia, que é o momento entre o crepúsculo e a noite, aquele momento em que o sol começa a se esconder, mas enquanto ainda houver raios do dia, nós temos que levar a mensagem do Evangelho a estas pessoas, para que elas venham ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. Antes que a noite do desequilíbrio alimentar e da fome como mal mundial nos alcance, nós temos visto e sabemos que o problema da fome, ele é notório. A fome mata por ano milhares de pessoas em grande escala a nível mundial, e nós já estamos vivendo este momento, mas diante desta pandemia e possíveis outras que irão vir, a fome continuará se multiplicando, se alastrando sobre a terra, e nós, como igreja, se não pudermos oferecer o pão de cada dia que mantém o corpo físico alimentado, se não pudermos oferecer uma cesta básica, mas que nós possamos mostrar para as pessoas que há o alimento para a alma, que há o alimento para o espírito, que é esta palavra, a palavra de Deus. Ela tem que alcançar os corações famintos, não de fome de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, para que as pessoas nesses momentos elas se apeguem com aquele que pode livrar a sua alma da perdição eterna. Antes que a noite da desintegração da família ela chegue, na verdade podemos dizer que já tem chegado este momento. Nós temos visto as famílias sendo desfeitas, um conceito de família novo tem se pregado pela mídia, pelos nossos governantes, pelos sociólogos, psicólogos que têm se levantado com a mente corrompida nesta nação e têm implantado conceitos que são aberrantes aos olhos de Deus e que a palavra do Senhor condena. E nós temos visto isto, a família sendo cada vez mais atingida, desintegrada por esses falsos conceitos de família que tem se pregado na hora em que estamos vivendo, nos dias atuais em que estamos vivendo. Mas a igreja, ela se levanta como a voz profética de Deus para esta geração, dizendo que a palavra de Deus, ela prevalece, que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, mesmo em meio à noite das integrações, da desintegração da família. Então, queridos irmãos e amigos que nos ouvem, se você meditar um pouco, você vai ver que todas essas coisas estão acontecendo antes da grande noite, no crepuscular do dia. Estas coisas já estão acontecendo, mas antes que a noite da corrupção incontrolável da sociedade chegue, podemos dizer, queridos, que isso já estamos presenciando. É claro que com o passar do tempo, por se proliferar o pecado, isso irá aumentar cada vez mais, mas nós louvamos a Deus, porque cremos que ainda há na terra uma pessoa, ainda há um povo, ainda há milhares de pessoas que não se dobraram, que não se corromperam diante de uma sociedade corrupta. E a sociedade atual, ela caminha para esta noite negra da corrupção total e social. Observamos que as comunidades, os líderes, os governos
Deus, elas estão de uma certa forma corrompidas e de fato não se preocupam com o bem-estar do próximo. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, diante deste estado de calamidade em que vivemos, existe um Deus que continua preocupado com você, existe um Deus que ama a tua vida, um Deus que tem prazer de salvar a tua alma e te colocar como sendo um membro da sua família, incluído na família de Deus. Antes que a noite da criminalidade adolescente e infantil chegue, observemos, queridos, que cada dia mais que se passa, temos visto cada vez mais os adolescentes, as crianças sendo envolvidas, inseridas no meio criminoso. Os criminosos têm, de uma certa forma, recrutados esses adolescentes, estas crianças, e têm inserido elas no crime, porque sabe que não há uma pena pesada para essas crianças. Temos visto a degradação total, mas nós não podemos cruzar os braços antes que a noite chegue. Enquanto é dia, enquanto a igreja tem voz, enquanto a igreja tem liberdade, nós temos que levantar e pregar, fazer movimentos envolvendo o público infanto-juvenil, envolvendo os adolescentes e jovens da atualidade, levando a estes esclarecimentos sobre a verdade de Deus. Pois se o mundo, há uma pergunta nos Salmos, se os rudimentos deste mundo forem destruídos, o que pode fazer o justo? O justo não pode cruzar os braços, o justo ele tem que se levantar, tem que se reerguer, como a igreja que tem a palavra sadia, a palavra da verdade, e proclamar aos ouvidos em alto e bom som das pessoas à nossa volta. Temos que nos levantar e fazer alguma coisa, porque somos o sal desta terra, estamos aqui para preservar. E deixa eu lhe dizer uma coisa, este mundo ainda não mergulhou em um total caos, porque o Espírito Santo está atuando no meio da igreja, e o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo na igreja, ele tem refreado, ele tem posto um certo limite ao poder devastador do pecado. Mas antes que a noite chegue, a noite da degradação dos costumes, temos visto, queridos, os costumes sendo adulterados, fraudados, temos visto os bons costumes sendo substituídos por aquilo que antes era condenado como mau costume. Nós temos visto aí sendo exposto aquilo que antes era imoral, tem se tornado comum e corriqueiro. Temos visto a inversão de valores, dos costumes, mas a igreja do Senhor, ela é mestra e deve ser mestra do bem e manusear bem a verdadeira palavra da verdade. A nossa bússola como igreja nesta hora é esta palavra. O nosso guia, o nosso manual de comportamento e conduta não é o que o mundo, o sistema mundano prega por aí, mas a palavra de Deus. Enquanto estamos aqui nesta terra, estamos sujeitos ao governo dos homens, estamos sujeitos à democracia dos homens, mas quando a democracia dos homens, ela confrontar a teocracia de Deus, nós como igreja verdadeira, temos que opinar pela teocracia, que é o governo de Deus sobre nós. A igreja, ela só está sob a democracia enquanto essa não ferir os seus princípios de fé, enquanto essa não for contra os valores de Deus. Quando ela for contra os valores de Deus, nós temos que nos apegar com os valores de Deus, ou seja, Deus é o nosso Senhor absoluto, é o Senhor da igreja. Então devemos, como igreja, em dados momentos em que formos obrigados a opinar entre a democracia ou o governo dos homens, devemos opinar pelo o governo teocrático, que é o governo de Deus. Antes que a noite, na posição honrosa que será conferida à homossexualidade e às
práticas afins, chegue, nós temos que nos levantar. Queridos, na gestão passada, dos governos passados, nós temos visto que esta classe de pessoas, que como pessoas merecem uma atenção, merecem serem respeitadas, mas nem por elas serem respeitadas como pessoas, eu preciso concordar e compactuar com os seus costumes degradantes. Eu posso amá-la como ser humano, mas posso desprezar as suas práticas, se esta sim ferir os princípios cristãos, se essa ferir os propósitos de Deus para a humanidade. E mais, o cenário político passado elevou em grande escala este grupo de pessoas, a homossexualidade e as práticas afins, ganhou repercussão nível mundial. As pessoas colocaram este grupo de pessoas como pessoas intocáveis, então eles usufruem em um certo momento de uma posição honrosa, antes que a noite venha sobre a terra, no crepuscular do dia. Nós como igreja temos que nos levantar como mensageiros da boa palavra, como mensageiros das boas notícias de salvação, incluindo todo o grupo de pessoas, raças, tribos e nações. Nós precisamos alcançar, porque Jesus nos advertiu, citando o seu próprio exemplo, que ele tinha que fazer a vontade do Pai antes que a noite chegasse, ou seja, enquanto o dia oportunidade tivesse para ministrar, para ensinar, para instruir, para socorrer as famílias, ele iria fazer, porque haveria um momento que a noite chegaria e não poderia mais continuar. Então, queridos, antes que esta noite ela venha chegar, precisamos nos levantar como igreja. Ainda, queridos, antes que a noite das leis injustas e opressoras chegue. Queridos, nós temos vivido algumas leis que tentam restringir, que tentam de uma certa forma oprimir, principalmente a voz da igreja. Mas saibamos que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele não dormita, o nosso Deus não tosqueneja. O guarda de Israel, o guarda da igreja, o Senhor nosso Deus, ele não nos deixará à mercê da própria sorte. Do contrário, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, e sempre ele estará levantando homens e mulheres que se levantarão também em defesa da voz da igreja, da voz da mensagem do Evangelho. E nós devemos, como igreja, nos levantar para exercer a nossa função de mostrar que a justiça de Deus ela prevalece sobre os atos injustos que os nossos legisladores poderão querer incitar, levantar e produzir leis para prejudicar a nossa missão de pregar o Evangelho. Queridos, ainda para concluirmos esta mensagem, nós, antes que a noite venha, a noite da aceitação mundial do infanticídio e da eutanásia, nós temos visto, queridos, tanta morte, tantas coisas que têm acontecido, morte de crianças, temos visto aí os simpatizantes e defensores do aborto, temos visto aqueles que defendem a boa morte, que é a eutanásia, onde se desliga os aparelhos daqueles que estão respirando por aparelhos e que estão dando muita despesa para a junta médica, para a saúde, e então, em dados momentos, eles opinam em desligar os aparelhos, assim ou através de uma injeção letal. Então, queridos, nós temos que, antes que estas coisas elas se proliferem de uma forma maior e incontrolada, nós, como a igreja do Senhor, temos que
continuar a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ordem imperativa de Jesus, quando ele deixa lá no Evangelho de Marcos, de irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É a nossa hora, é o nosso momento. Os nossos irmãos, a igreja primitiva, diante das perseguições dos imperadores, eles não se curvaram, eles se levantaram, eles se reuniram aonde podiam. Muitos se reuniam nos sepulcros, muitos em caverna, mas eles não cruzaram os braços, eles não pararam, eles não recuaram, porque dentro dos seus corações ardia o fervor, a ânsia, o ânimo, o amor, o desejo de ver a obra do Senhor sendo cumprida na vida daqueles que se convertiam a Cristo Jesus. Em meio às grandes tribulações da história da igreja, a igreja sempre avançou, a igreja sempre cresceu, porque essa igreja, ela está fundamentada sobre Cristo. Esta igreja, ela está sobre o poder da declaração de Jesus Cristo, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam sobre esta igreja. Esta igreja, ela sempre marchará, levantará triunfante. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está no comando, o Senhor está no controle, o Senhor tem nos recolhidos debaixo das suas mãos potentes. Portanto, queridos, mas não cessemos de pregar o Evangelho. Pregue para um seu amigo, pregue para um vizinho seu, pregue para um familiar seu, use a sua voz, use este momento para você anunciar a mensagem do Evangelho. Todas as coisas contribuem, saiba disso, para o bem daqueles que amam ao Senhor nosso Deus. Saibamos com convicção que este momento que assola o mundo, ele vai passar, mas eu não estou dizendo que não virão outros sim, mas a igreja não será freada, a igreja não será barrada, porque o Senhor, o general de guerra, ele está no comando, ele está na frente e esta igreja vai avançar poderosamente. Por isso, queridos, antes que a noite ela chegue, que ela venha, devemos nos levantar e nos erguer como igreja. Quando lemos lá no Salmo de número 30, no versículo de número 5, a parte B do versículo, lá está escrito, no versículo 4, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Portanto, queridos, também quando olhamos a referência de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8, nós vamos observar que o apóstolo Paulo alertou-nos que nós não deveríamos ficarmos desapercebidos diante dessas circunstâncias, que a terra, o mundo passaria, a terra gemeria com dores de parto, com ânsia de que seja restaurada. Então, há os alertas de Deus para nós. E que nós não fôssemos, o apóstolo Paulo alerta lá no texto, fôssemos pegos de improviso, de surpresa. Precisamos estar ávidos, atentos, sóbrios, vigilantes, porque são prenúncios do fim. Mas a nossa redenção um dia chegará. Dos nossos olhos serão enxutas toda lágrima por sofrimentos desta vida, e teremos uma recompensa eterna, uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Então que nós continuamos a anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo. Desde já, eu quero agradecer a sua atenção neste momento, por você ter parado por este momento com Deus, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Espero que você assimile esta palavra,
tome para você esta palavra, não para ficar retida em você, mas para que você seja um transmissor da mesma para aqueles que precisam. Continue servindo ao Senhor. Você que é igreja, você que ainda não fez a sua decisão de fé, procure alguém que pode orar por você. Faça a sua decisão de fé. Ou se você desejar, você pode se curvar neste momento e você pode orar juntamente comigo no final deste momento. Eu quero agradecer a participação de todos e desejar uma boa noite de paz para vocês em Cristo Jesus. Peço a vocês neste momento que, se possível for, ore juntamente comigo neste momento. E se você estiver aceitando a fé, se reconciliando com Cristo, você também pode, neste momento, acreditar. Se você confessar os seus pecados, o Senhor irá reescrever novamente o seu nome no livro da vida, para que naquele grande dia você seja achado e encontrado no livro dos salvos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento em que transmitimos uma palavra, meu Senhor, ó Deus querido, entendemos que o Senhor nosso Deus alcançou alguns corações neste momento. E eu sei que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E que o Senhor possa despertar-nos mais e mais, diante de qualquer momento, não somente nos momentos em que as coisas vão bem, mas nos momentos de turbulências, como a convulsão que está vivendo a sociedade neste momento, mediante esta pandemia. Que nós possamos, como igreja, nos levantar com a palavra de paz, com a palavra de renovo, de restauração, de transformação, de salvação para os nossos ouvintes. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar cada ouvinte do outro lado, ó Senhor, assistindo esta transmissão. Que o Senhor venha fazer prosperar sobre ele a tua graça, que eles venham ser próspero em ti, Senhor, em tudo quanto eles forem fazer e pôr as suas mãos. Que o Senhor venha repreender todo medo, todo pavor, todo pânico, e que eles possam crer que as suas vidas, que as vidas de cada um deles está escondida em ti, e quem está nas tuas mãos ninguém pode arrebatar. Portanto, meu Senhor, leva consolo, paz, alegria, esperança, prosperidade, tanto econômica, financeira, terrena, material, como também espiritual para os teus filhos. Faz eles serem prósperos em ti. Ó Deus, salva aqueles que possam estar confessando, ó Senhor, os seus pecados, ou se reconciliando neste momento. Apague as suas transgressões, os seus pecados lance no mar do esquecimento. Que venha ou que vá sobre eles agora o teu Espírito Santo como penhor e selo que eles pertencem a ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa fazer parte da vida deles, os fortalecendo para não se afastarem dos teus caminhos. Que a tua paz adentre a cada lar nesta noite e que eles sejam mensageiros de boas novas de salvação para os seus familiares. Assim, Senhor, continue a nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, e que dizemos todos juntos amém, confirmando que o Senhor irá nos abençoar. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor.